Meus irmãos, muito bom dia a todos. Quero reverberar as palavras do pastor Judiclei, parabenizando também aos pais, a graça que recebemos da paternidade. Esta manhã eu revelei a um irmão agora pela manhã uma frase que eu queria compartilhar com vocês. Eu falo a cada um de vocês, claro que aos pais, mas também falo às famílias esta manhã, então falo aos filhos, mães, falo aos avós, falo à Igreja de Cristo, falo a vocês como um jogador de futebol, quando ele vai entrar para um jogo bem decisivo, ele diz que ele joga com o coração na ponta da chuteira. E eu apresento-me para falar a vocês nesta manhã com uma sensibilidade muito grande do compromisso da paternidade e de uma imensa reverência, um imenso temor ao nosso Deus. Devido a alguma intimidade já com alguns irmãos e um pouquinho com a igreja, eu não vou esta manhã, não pretendo fazer uma exposição específica de um texto. Também não farei aqui nenhuma dica de 7 passos de como criar os seus filhos e como ter 10 passos de como ter uma família bem-sucedida. A minha proposta esta manhã é refletir com você, é convidá-lo a uma meditação, claro, com a palavra do Senhor. É pensar sobre a nossa vida como pais e, obviamente, também pensando o homem, a mulher, como família, pensar à luz do Evangelho. E eu vou compartilhando com vocês um pouco do que foi apontando em meu coração. Exemplo, esse título que aparece aí, ele foi brotando no meu coração à medida que fui estudando algumas porções das Escrituras e lendo alguns materiais. O que quero estabelecer, então, nesse momento? Um pai imperfeito falando aos pais imperfeitos sobre o pai perfeito. Momento que brotou esta ideia em minha mente, estou dizendo a vocês, então, que eu estava sendo confrontado também, ou seja, fazendo-me refletir sobre a minha imperfeição como pai. Isto, numa linguagem hoje moderna, não é nenhum mimimi da minha parte, muito pelo contrário, é uma maneira grandiosa que entendo que Deus me faz crescer em sua presença. Então, eu quero dividir isto aí com vocês. É um pai imperfeito. Então, me olho e me vejo como um pai imperfeito, falando aos pais imperfeitos. E de todo o meu coração, buscando olhar a cada um de vocês, pais aqui, olhando sinceramente, eu espero que, de todo o coração, que nenhum de vocês levante a mão e diga: olha, eu não concordo com esta segunda frase, falando aos pais imperfeitos. E talvez o seu argumento para dizer: olha, eu sou um pai perfeito porque eu dou boa educação a meus filhos, e eu não vou travar, então, nenhuma conversação, nenhum diálogo com você neste momento, porque eu posso contra-argumentar contigo, eu também dou boa educação a meus filhos. Talvez você diga: olha, mas eu pago boas escolas para meus filhos. Eu já paguei boas escolas para minhas filhas, ambas já se formaram, mas eu também investi nesta área. Enfim, você for apresentando esses argumentos, esses são argumentos normais, naturais, e vou dizer-lhes, são saudáveis, são reais. Porém, eu quero também falar com vocês, e vou convidá-los para nós lermos uma porção das Escrituras, Salmo de número 103, o verso 13. Então, não há de ser uma exposição de um texto. O Salmo de número 103, o verso 13. Quero ler só esta porção. Está escrito assim:
Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Vou repetir. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Não é muito comum e também não é aconselhável. Aqui eu tenho diversos irmãos, estudantes, inclusive aspirando ao ministério. Não é muito aconselhável você compartilhar coisas de sua vida, e não é o que farei neste momento, não se assustem. O que quero compartilhar com vocês é que esta reflexão que faço a partir de agora, ela foi compartilhada na mesa em minha casa. Eu, minha esposa e 2 filhas. Ao final da reflexão, conversamos à mesa, ouvimos, e eu disse, falei dos apontamentos, e uma de minhas filhas, depois que eu li uma referência em um livro que está comigo aqui, do qual eu recomendo a todos os pais, mesmo aqueles que já formaram seus filhos, aqueles que estão iniciando na formação de seus filhos, aqueles que já são avós ou até bisavós, eu recomendo a leitura deste livro. Ele pode mudar o curso da sua maneira de criar os seus filhos, sua maneira de observar o que realmente é a graça de Deus. Pois bem, depois de fazer os apontamentos, eu não havia utilizado o que vou fazer agora. Uma de minhas filhas disse: por que o senhor não utiliza, então, isto como a introdução de sua fala? Dormi pensando nisto. E eu quero, então, numa maneira de curvar-se a sugestão de uma de minhas filhas, eu quero introduzir o prefácio deste livro. Interessante, o prefácio desse livro. Porque li ontem em nossa casa. O prefácio desse livro, o autor, ele lança a mão de um livro do Michael Horton, tá bonita essa expressão assim, sobre o cristianismo sem Cristo, falando de um pregador que ele faz uma analogia sobre uma cidade, uma região onde Satanás realmente assumisse o controle da cidade. Então, esta analogia, ela foi realizada, ela foi feita por um pastor de um púlpito. Ele desafiou o seu auditório a pensar se a cidade onde eles viviam, a região onde eles viviam, se Satanás realmente controlasse aquela região, aquela cidade. Antes de você tomar uma decisão de como seria, ouçam, disse o pastor assim: todos os bares seriam fechados, a pornografia seria banida, e as ruas limpíssimas estariam repletas de pedestres arrumadinhos, sorrindo uns para os outros. Não haveria palavrões. As crianças diriam: sim, senhor, e não, senhora. E as igrejas estariam cheias todos os domingos. Ouçam, onde Cristo não seria pregado. Você entendeu? Então ele prossegue. Então isso que eu faço aqui não é comum numa reflexão pela manhã. Ele prossegue e diz: isso é assustador, principalmente porque isso descreve, o que ele descreveu, a maioria de nós, o que a maioria de nós quer para os nossos filhos. Vamos pensar um pouquinho? Nós queremos um lugar tranquilo, um lugar seguro, filhos educados, filhos generosos, filhos comportados. Não é isso que esperamos de nossos filhos? Ok? Com Jesus ou sem Jesus, nós só queremos que eles obedeçam, sejam educados, não praguejem, nem vejam pornografia.
consigam bons empregos, casem-se com uma boa pessoa e não sejam pegos nas coisas realmente ruins. Francamente, olho no olho, não é isso que nós almejamos para a nossa família, para os nossos filhos? Pode ser uma surpresa para você, segue o irmão que prefaciou este livro, mas Deus quer muito mais para os seus filhos, e você deveria querer também. Deus quer que eles compreendam o Evangelho, e isso significa que os pais são responsáveis por lhes ensinar sobre a natureza drástica e incontrolável da graça maravilhosa. Pense no que está exposto aqui no slide. A graça, ela confronta a nossa incapacidade, a nossa imperfeição, a nossa inabilidade diante de Deus. Se os irmãos recordarem, o pastor lançou mão de uma canção domingo passado, quando o refrão da canção é uma poesia de um homem que chega diante de outros irmãos nos céus e é perguntado a ele: como que você chegou aqui? E a resposta foi graça, superabundante graça. Não foi o trejeito, não foi o mérito, não foi o investimento que fizemos no filho. Notem como a perspectiva muda. Então, prossegue o autor. Então, ouçam. A maior mentira sobre a graça na qual Satanás quer que os pais cristãos acreditem é a ideia de que a graça é perigosa e, portanto, precisa ser domesticada. Isso é uma verdade. A graça, ela anuncia ou ela apregoa a licenciosidade. É uma mentira cravada por Satanás e ela está presente na Igreja de Cristo. Nós cantamos maravilhosa graça, maior do que meu pecar, porém, a maneira com que nós lidamos no nosso dia a dia não é debaixo da graça, sobre a graça, com a graça, pela graça, mas é debaixo de um moralismo, é debaixo de um legalismo. Para que eu não esqueça, vem à mente aquilo que muitas vezes fazemos. Então, estou afirmando que fazemos com os nossos filhos. Exemplo, olha, se você não fizer isso, a baleia vai o quê? A baleia vai te engolir. Pode parecer algo extremamente sem maldade, mas, meus irmãos, a baleia ou o grande peixe, a história de Jonas é uma história da soberania de Deus, é uma história da graça de Deus, e aquele grande peixe foi, sobretudo, um instrumento da beleza da graça de Deus, porque pelo mérito de Jonas, ele deveria morrer, e Deus o resgatou, e ali estava aqueles 3 dias que ele passa no ventre do grande peixe, estava prefigurando a morte de Cristo Jesus, o sofrimento de Cristo Jesus. Então, pode parecer algo sem maldade, mas isto expõe a nossa maneira moralista, legalista de vivermos e falando de criar os nossos filhos. Por isso, segue este irmão no prefácio, dizendo, ao acreditar nisso, ou seja, ao acreditar que nós podemos domesticar a graça e por muitas vezes entendermos que a graça ela traz uma licenciosidade na maneira de viver, e é bom lembrar, irmãos, que Paulo, nas suas cartas, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1, quando ele identifica aqueles irmãos, ali do capítulo 1, a partir do verso 7, verso 8 de Romanos, quando ele identifica aqueles irmãos, ele chama aqueles irmãos de aos chamados para serem de Jesus Cristo, aos chamados, aos amados, em Romanos, e ele diz assim, chamados para serdes
santos. A graça não alcança nenhum homem, nenhuma mulher, para ele deixar de ser algo, muito pelo contrário. A graça que nos alcança, como diz Paulo, escrevendo aos Gálatas, e este é o conceito todo da graça, da carta de Paulo aos Gálatas, que pela liberdade que nós alcançamos, pela graça de Deus, nós nos tornamos escravos de Cristo, porque a graça nos dá o prazer de sermos submissos, de sermos obedientes. Então, eis uma grande mentira apregoada por Satanás ao apresentar a nós, homens e mulheres, e volto a dizer, cristãos, homens e mulheres, que podemos domesticar a graça. Ao acreditar nisso, nós não somente provamos que não entendemos a graça, mas violamos o avanço do Evangelho nas vidas de nossos filhos. Uma disposição do tipo, sim, a graça, mas hoje eu recorri ao material do pastor batista, John MacArthur. Ele tem um livro falado sobre a nossa suficiência em Cristo. E no final, se não estou salvo engano, o penúltimo capítulo ele vai falar sobre a graça e mais nada. A graça e não o moralismo, a graça e não a filosofia, a graça, somente a graça, só pela a graça. Ele prossegue, então, neste prefácio deste livro, dizendo, é o tipo de postura temerosa que mantém o moralismo vivo em seus corações. E se há algo que Deus odeia, é o moralismo. Eu vou seguir nessa proposta que foi feita por uma de minhas filhas. Por que o senhor não ler esta introdução? Ele segue, então, eu entendo o medo da graça. Aí ele vai dizer que ele é pai de 3 filhos e o medo que muitas vezes domina o nosso viver. Ele prossegue então dizendo assim, a ironia da santificação baseada no Evangelho é que aqueles que acabam obedecendo mais são aqueles que cada vez mais percebem que a sua posição diante de Deus não está baseada em sua obediência, mas na de Cristo. Não é em minha obediência, mas o mérito é de Cristo, é na obediência de Cristo. Eu sou o que sou por causa de Cristo. Eu faço o que faço não por mim, mas por causa de Cristo. Então, em outras palavras, os filhos que realmente acabam se saindo melhor são aqueles que entendem que o seu relacionamento com Deus não depende das suas realizações para Jesus, mas da realização de Jesus por elas. Você entendeu? Eu posso repetir. Olha, os filhos que mais obedecem são aqueles que cada vez mais percebem que a sua posição diante de Deus não está baseada em sua obediência, ou seja, na sua capacidade de cumprir ou aquilo, faz isso, faz aquilo outro, que quando você fizer tudo isto, então você atingirá o objetivo. Meus irmãos, como estamos numa reflexão, mais uma vez, olho no olho, você não precisa ser um cristão para cumprir determinadas regras, para cumprir determinados itens legalistas. Você não precisa. Qualquer homem que haja com determinada ética, e você conhece famílias que nós falamos, são boas famílias, que têm bons filhos, filhos educados, filhos generosos, filhos gentis, filhos obedientes, filhos que cumpriram com aquilo que você sonhou, que você o apresentou. Pois bem, ele então segue, este é o último parágrafo que lerei deste prefácio. Com a mistura certa de medo e culpa, eu posso fazer meus 3 filhos, diz ele,
obedecerem no curto prazo. Mas o meu desejo não é que eles obedeçam por 5 minutos ou mesmo por 5 dias. Meu desejo é que eles obedeçam por 50 anos. E isso exigirá algo maior e mais resplandecente do que o medo e a culpa. A principal razão pela qual os nossos filhos falham em seus esforços é que eles não conseguem compreender em um nível profundo do coração o que Jesus já fez. E é esse olhar que o verdadeiro evangelho faz. Não é o que Jesus há de fazer, é o que ele já fez. Nós vivemos sobre o mérito da obra de Cristo Jesus. Pois bem, eles costumam desistir em seus esforços para obedecer, porque nós o treinamos inconscientemente para focar mais em seus feitos para Jesus do que os feitos de Jesus por eles. Eu não vou perguntar a você se você concorda ou não. É possível que alguns de vocês não concordem. Mas eu gostaria de, então, prosseguir nesta reflexão, nesse Dia dos Pais, que creio extremamente oportuno, quando, então, falo sobre um pai imperfeito falando aos pais imperfeitos, e eu gostaria, em 5 minutos, mostrar, em primeiro lugar, o motivo de nossa imperfeição. Abram em Romanos, capítulo 3, eu poderia usar alguns outros textos, mas abram em Romanos, capítulo 3, não há de ser projetado, então tente ligar a sua Bíblia ou abrir a sua Bíblia. Romanos, capítulo 3, quero apresentar-lhe um retrato de nossa imperfeição. Estou consciente que já citei esse texto aqui em outra ocasião, mas eu quero... Romanos capítulo 3, do verso 9 ao verso 18. Você, pai, mãe, que me ouve nesta manhã, nesta reflexão, olhe para o texto. Ouça a pergunta que Paulo faz, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do quê? Estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Um retrato terrível. Uma descrição terrível. Eu gostaria de cunhar aqui 4 afirmativas sobre este retrato, dizendo que o pecado afeta o homem na sua totalidade. Então, por isso, a questão de falar um pai imperfeito falando aos pais imperfeitos, porque o pecado alcançou a todos nós. E vejam, ainda com a Bíblia aberta nesse texto, queria dizer, olha, primeira coisa, o pecado, ele perverteu a nossa personalidade. Perverteu a nossa personalidade. Por isso Paulo diz, olha, não há um justo, nenhum sequer. Por isso ele diz, olha, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma fizeram inútil, não há quem faça o bem, não há um sequer. Preciso afirmar a você, a nossa imperfeição está estampada diante de nós. A nossa personalidade, ela foi maculada pelo pecado. A segunda
afirmativa que quero cunhar, extraindo desse texto que acabamos de ler, que a nossa conversação, ela também está maculada pelo pecado, ela está manchada pelo pecado. Se não, voltemos ao texto a partir do verso 13, capítulo 3, a partir do verso 13. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Notem, a conversação também foi pervertida por causa do pecado. Eis aí a nossa imperfeição. A terceira afirmativa é que a nossa conduta também ela foi maculada pelo pecado. Senão, voltemos ao texto. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. E, por fim, a nossa perversão espiritual. Uma forma triste, mas a maneira que Paulo fechou esse quadro aqui, ele diz: não há temor de Deus diante dos seus olhos. E este é o motivo, irmãos, nesta reflexão desta manhã, e como eu aceitei compartilhar um pouco dos bastidores desta reflexão, ontem, nós quatro, ao ouvirmos esta reflexão, também ouvi a seguinte pergunta: você não acha que isto pode ser um pouco duro demais para um Dia dos Pais? Mas pense comigo, qual o maior presente que nós podemos ganhar? Pensem comigo, qual o maior benefício? Hoje, pela manhã, eu já ganhei o meu presente. Foi até bem engraçadinho a forma com que fui presenteado hoje pela manhã. Mas vamos descer um pouco o poço da reflexão. Honestamente pensando, o que nos adiantará ganhar o mundo inteiro? Pensem. O que você acha do que é realmente o Evangelho? Do que o Evangelho é para o cristão. Eu trouxe uma reflexão do Tim Keller. Ele diz assim, falando sobre o Evangelho, o que é o Evangelho, o que representa o Evangelho, o que deve ser o Evangelho na vida de um homem. E este é o segundo ponto que quero observar com vocês nessa reflexão, como o Evangelho transforma esta imperfeição. E somente o Evangelho pode transformar esta imperfeição. Tim Keller, ele diz sobre o Evangelho, ele fala assim: em nossa vida cristã, nunca avançamos para além do Evangelho em direção a algo mais avançado. O Evangelho não é o primeiro degrau na escada de verdades. Pelo contrário, é mais como o eixo de uma roda da verdade. O Evangelho não é apenas o ABC, mas o A a Z do cristianismo. O Evangelho não é o mínimo de doutrina necessário para entrar no reino, mas o caminho pelo qual fazemos todo o progresso no reino. Se você esqueceu de tudo que li aqui sobre Tim Keller, lembre-se, ou tente gravar. O Evangelho não é somente o início, o ABC. O Evangelho cobre toda a esfera, todos os segmentos de nossa vida. Paulo vai dizer aos Colossenses que Cristo é tudo. Portanto, vem uma pergunta para este segundo ponto: como o Evangelho transforma esta imperfeição? E a pergunta é, então, o que é o Evangelho? Esse foi um dos estudos apresentado aqui às quarta-feira na igreja, extraído do livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável. O que é o Evangelho, então? Seria, ou é interessante, mesmo que de uma forma muito breve, fazer
alguns apontamentos, até mesmo extraído do pastor batista, do Mark Dever. Quando ele, ao apresentar o Evangelho, ele vai dizer assim, primeira coisa que ele diz, as boas novas, que é o Evangelho, as boas novas não são apenas que tudo está bem conosco. É isso. Ouvir o Evangelho não é centrar ou centralizar em nós e dizer a nós, olha, tudo está indo bem, ou vai melhorar, ou Jesus está aqui para mudar a sua vida. Ele diz que um dos primeiros estágios de tornar-se um cristão envolve a compreensão que os nossos problemas fundamentais não são que bagunçamos a nossa própria vida ou que não compreendemos o nosso próprio potencial, e sim que temos pecado, não primeiramente contra nós mesmos, e sim contra Deus. Isso, irmãos, faz toda a diferença para o nosso viver, para a nossa vida. Nós precisamos entender, e o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, nos faz entender que, em primeiro lugar, é a glória de nosso Deus que foi maculada. Lembro do filho pródigo, quando ele cai em si, que o texto diz, ele diz assim, olha, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra quem? Pequei contra o céu. O Evangelho, então, irmãos, em primeiro lugar, ele aponta para nós e diz, olha, não está tudo bem conosco. E, em primeira mão, nós não precisamos resolver o problema conosco, dentro de nós. Não é uma questão de autoestima, não é uma questão de fazer florar o nosso potencial, não é uma questão, então, centrada em nós, mas o Evangelho nos diz que o nosso relacionamento com Deus, e um Deus puro, um Deus santo, um Deus justo, o nosso relacionamento com Deus foi rompido. Por isso, Paulo, quando fala sobre um homem justificado, ele diz, olha, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, porque o contrário de paz com Deus é inimizade com Deus. Irmãos, talvez vocês digam, mas isto é muito duro para nós. Mas quando eu lembro de Paulo escrevendo aos Efésios, e nas suas aplicações, quando ele diz, olha, vós, marido, amai as vossas mulheres, vós, pais, corrigi os vossos filhos, ou admoestai aos vossos filhos no Senhor, vós filhos, obedecei aos vossos pais, vós servos, obedecei aos vossos senhores, são aplicações de ensinos que Paulo também lembrou a esses irmãos do estágio, da condição deles. Ou, talvez, irmãos, para recordar, e nunca há de ser demais nós recordarmos que Paulo diz a esses irmãos, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1, ele diz, olha, ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E ele segue, então, nos quais, antes, outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Talvez, à medida que você vai desenvolvendo um raciocínio ou sendo desafiado a refletir esta manhã, você pergunta, mas por que eu pensar na minha condição? Por que eu pensar em meu estágio inicial? Mas é assim, irmãos, para nós recebermos uma boa notícia, para nós acolhermos uma boa notícia, ela vem acompanhada de uma má notícia.
Eu tenho médicos aqui. E o médico sabe que a maneira de dizer para um paciente, você precisa de tal tratamento, é dizer para ele, olha, seu problema é esse e esse. Esta semana, um de meus irmãos, nós somos 7. Então, um de meus irmãos me ligou, falou, olha, Jonas, eu estou te ligando. E, claro, com a voz embargada, para dizer, olha, estamos com um outro problema no seio de família. Ele disse assim, dessa vez é comigo. Eu falei, puxa vida. E ele falou, rapaz, eu fui ao médico, a dermatologista, essa semana, e ela, então, me consultou e falou, olha, o que vejo aqui não é coisa agradável. Pois bem. E ela falou, olha, então, pode dizer, e diga a verdade, doutora. Então, olha, você está com um probleminha que a gente precisa cuidar. Ele falou, Jonas, já saí dali, e ela falou, você precisa procurar um outro médico. E ele falou assim, olha, imediatamente consegui me encaixar numa nova consulta e fiz o exame, a consulta, e ele disse-me, olha, realmente ela tem razão, o que tem aqui você precisa cuidar, e precisa cuidar de imediato. Ele me disse, olha, quarta-feira agora, a próxima, ele vai passar por uma cirurgia. Rápido assim. Mas por que ele vai sofrer a cirurgia? Porque houve um diagnóstico, porque ele recebeu uma notícia, e, em primeiro lugar, essa notícia não foi boa, mas para que ele pudesse ter um tratamento, ele, então, teve que receber essa notícia. Paulo faz isso, Cristo Jesus faz isso. Por isso que Paulo vai nos dizer que todos pecaram, todos estão separados da glória de Deus. Ele apresenta o Evangelho na carta aos Romanos, ele apresenta o Evangelho, ele apresenta a boa notícia, mas só acolhe esta boa notícia quem está consciente do seu estado miserável diante de Deus. Caramba, pastor, só nos falar isso em pleno dia dos pais. Mas notem que quando nós lemos aqui Efésios, Paulo diz, olha, ele nos deu vida. E Jesus Cristo vai nos dizer, eu vim para que vocês tenham o quê? Vida. A temática que desemboca a reflexão desta manhã é nos apontar para a vida. E Jesus Cristo diz, eu vim para que tenham vida, e vida o quê? Abundante. A despeito se nos faltar o carro, a despeito de se nos faltar a melhor moradia, a despeito de nos faltar o recurso para uma próxima viagem um pouco mais aguerrida, Jesus Cristo diz, olha, eu vim para que vocês tenham vida. A base da nossa alegria, a base de nossa felicidade, a base de nossa esperança, a base de nossa segurança está no Evangelho. É por isso, então, que o Evangelho ele vai nos dizer que não está tudo bem conosco. A segunda coisa que o pastor Mark Dever vai dizer em seu livro, que as boas novas não é apenas que Deus é amor. É verdade que Deus é amor. Mas é verdade que Deus é santo. Irmãos, quando nós lemos sobre a santidade de Deus, a pureza de Deus, vocês que estudaram agora há pouco na escola bíblica, nós ficamos abismados do temor de Jeremias diante de Deus. Nós ficamos abismados até mesmo como ele, Jeremias, em detrimento do temor a Deus, como ele deixou, como foi, nós vimos, por que ele não se casou? Não é verdade? Diante deste Deus santo, diante deste Deus puro, diante deste Deus justo. Então, pensar que o Evangelho ele se encerra em somente dizer, olha, Deus é amor, Deus é bom, Deus quer o melhor, sorria, Jesus te ama. Isto são coisas que trazem o maior prejuízo para o Evangelho, porque não pense um médico dizendo, olha, sorria, está tudo bem com você. E você diz, puxa, que médico bacana, simpático, né? Virei outras vezes aqui, vou indicar ele.
Mas você depois descobre, puxa, mas esse médico ele também disse que eu precisava me cuidar, ele disse que também faz cirurgia, ele disse que também, se for preciso, usa o bisturi. A palavra bisturi está quase que saindo desse dicionário, né? Colega, calma, porque hoje, assim, a robótica, né? O colega agora fez uma cirurgia, ele teve 3 opções, teve como escolher, olha, se você quiser, você tem o recurso, vai pagar um pouquinho mais, mas o robozinho vai chegar até você com uma precisão fantástica, né? Com muito mais segurança. Mas o que quero dizer, ouvir somente, olha, sorria, Jesus te ama, vai alterar o que na sua vida? Vai modificar o que na sua vida? Vai confrontar você com que realidade? É como se nós tivéssemos com uma infecção grave, e alguém mandasse nós tomar aquele, desculpe se tem uma medicação melhor, um Vitasay, um fervescente, vitamina C. Mas você está precisando de um antibiótico. O Evangelho, então, não nos diz somente que Deus é amor. Mas também, meus irmãos, Mark David fala isto, e eu estou extraindo esses pontos que ele abordam sobre o Evangelho. O Evangelho, as boas novas, não são apenas que Jesus quer ser seu amigo. É verdade que Jesus, ele torna-se amigo daqueles que creem, daqueles que seguem Jesus Cristo. É verdade. Mas não é somente isso. Na verdade, irmãos, a cruz é o caminho de Deus para nos trazer de volta a Ele. E o Evangelho, o cerne do Evangelho, o centro do Evangelho, ele aponta para a cruz de Cristo, para a obra de Cristo, para o sacrifício de Cristo. Pois bem, e por último, irmãos, as boas novas não são apenas que devemos viver corretamente. O Evangelho não diz para mim somente que eu preciso, este é um dos parâmetros, e falo com muito amor e com muita segurança, que qual é a identificação de que alguém é um cristão? Aquele fulano ele bebia, ele parou de beber, então ele é cristão. Ele fumava, então parou de fumar, então ele é um cristão. Ele saía à noite, parou de sair à noite para as baladas, então ele é um cristão. Porém, o Evangelho, ele vai muito além de uma regra de como devemos viver corretamente. E aí Mark David vai dizer, o Evangelho exige uma resposta mais radical do que o batismo, do que a ceia do Senhor, que ir à igreja, que obedecer a 10 mandamentos, que ler a Bíblia e orar, ou de boas obras, ou de ajudar aos outros a oferecer refeição a pessoas carentes. O Evangelho, irmãos, a exemplo de um sermão pregado aqui, talvez há 2 a 3 domingos atrás, o primeiro sermão pregado por Jesus Cristo, lembram-se? Baseado em Marcos capítulo 1, a partir do verso 14, as palavras de Cristo Jesus. O Evangelho, ele exige, em primeiro lugar, arrependimento. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos e façam o quê? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento. Mudança. E o que é isto? Como diz o profeta Isaías, mudança que nós não víamos em Cristo Jesus nada que nos atraísse. A obra de Cristo Jesus, a sua morte, a sua expiação, o seu sacrifício, a sua ressurreição, o seu vencer a morte, a sua ascensão aos céus, nada disso nos atraía, nada disso fazia razão para nós, nada disto. Paulo chega a dizer, eu não me envergonho do Evangelho. Ele diz, olha, eu não me envergonho do Evangelho porque ele é o poder de Deus, e é o poder de Deus, e é este poder que vem do alto, que transforma homens e mulheres. Mas o que é esse transformar? Promove no homem um profundo arrependimento, um envergonhar-se, como diz Paulo, miserável homem que sou. Como o meu pecado
ele afeta a santidade de Deus. Como eu pude viver até este momento? O Evangelho, ele requer então, como diz o Senhor Jesus Cristo, arrependimento, mas ele requer também fé. E eu quero então ler, e partindo para o encerramento, uma descrição do que é esta fé. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Fé. O crer que Jesus recomenda não é um mero assentimento intelectual. É crer e descansar plenamente nas boas novas de salvação. Temos de concordar com o fato de que somos incapazes de satisfazer as exigências de Deus para nós. Não importando quão boa seja a nossa vida moral, devemos parar de confiar um pouco em nós mesmos e um pouco em Deus. Devemos chegar a compreender que temos de confiar plenamente em Deus, temos de confiar somente em Cristo para a nossa salvação. Por isso, irmãos, quando pensamos sobre a nossa imperfeição, nós, pais, chegamos à conclusão que nós precisamos de um Salvador. E a mesma conclusão nós chegamos para os nossos filhos, que os nossos filhos também precisam de um Salvador. E que o Evangelho, ele deve ser compartilhado a partir do maior patrimônio que temos, que é a família que o Senhor nos concedeu. O Evangelho deve ser compartilhado não como uma ficção, não como algo à parte da vida, mas o Evangelho deve ser compartilhado como algo real. Cristo realmente, ele deixou a sua glória, ele tornou-se um de nós, isto é encarnação. Ele viveu aqui neste mundo como cantaram as crianças. Ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é ser tentado. E eu penso que isso, meus irmãos, vai nos apontando como eu e você podemos ajudar os nossos filhos a viverem neste mundo, a se posicionar neste mundo. Por isso, o último ponto que aparece como a transformação do Evangelho pode ser aplicado na criação dos filhos. Quero fazer 2 ou 3 apontamentos para encerrar. Primeiro, a transformação que o Evangelho, a graça de Deus traz à nossa vida, nós podemos ensinar aos nossos filhos que não podemos agradar a Deus por conta própria. Você pode ser um aluno nota 10, CDF, nota 10. Isto é excelente, é maravilhoso. Deus se agrada dessas coisas. Mas no sentido de agradar a Jesus, agradar a Deus, na sua plenitude, Deus precisa olhar para nós e ver o seu Filho. Deus precisa encontrar o seu Filho em nós. É por isso que Paulo vai dizer, justificados. Nossos filhos precisam saber que eles são inocentados de seus erros, são inocentados de seus pecados, das suas iniquidades, por causa do mérito de Cristo Jesus. Eu quero compartilhar aquilo que eu vi quando eu compartilhei essas porções com uma outra pessoa. Ela me enriqueceu muito. Quando eu disse, olha, eu vou tentar tensionar entre a graça e a moralidade, entre o Evangelho e a lei. E alguém me compartilhou uma ilustração que pode nos enriquecer ao término desta meditação. Diz assim, um filho, ele cometeu um erro gravíssimo. Se o seu filho ainda é pequenino, você talvez já tenha encontrado ele praticando algumas coisas que te surpreenderam. Se ele está na fase da adolescência, idem. Na juventude, idem. Na fase adulta, idem. Então o filho cometeu algo gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Aí o conceito é assim. Quando o filho pensa na lei, ou seja, de uma forma moralista, legalista, o que vem à mente dele? O meu pai vai fazer o quê?
o meu pai vai me matar. Quando meu pai tomar conhecimento disso, ele vai fazer o quê? Ele vai me matar. E talvez assim passou um filme na cabeça de cada um de vocês que algum dia na nossa história de vida, você como filho já pensou sobre isso, não é verdade? Mas quando o filho, e quando o pai, e quando a família compreende o Evangelho, compreende a graça, o que o filho decide a fazer? Eu preciso falar com o meu pai. Quando ele pensa no moralismo, na lei, ele logo pensa, o meu pai vai fazer o quê? Vai me matar. Mas quando ele compreende a graça, o perdão, o amor, que não tendo nós mérito algum, mas fomos acolhidos pelo Pai, ele pensa, eu preciso falar com o meu Pai. Isto é Evangelho. Isto é graça. E desculpe a expressão bem rasa, mas isto é um soco na boca do estômago de cada um de nós, pais e filhos, nesta manhã. Por fim, somente mais essa aplicação de como a transformação do Evangelho pode ser aplicada na criação dos nossos filhos. Nós precisamos, então, dizer aos nossos filhos, quando passamos por forte crise, muitas crises, isso a qualquer momento pode bater a minha porta, a sua porta, a porta de cada um de nós. É que o Evangelho aponta e nos mostra que a nossa esperança não é apenas nesta era, mas também na era por vir. Então, nós podemos dizer para a nossa família, ou ensinar em nossa família, que nós não vemos em nossa família um fim em si mesmo. Nós devemos, então, baseado nessa esperança, ensinar aos nossos filhos que só Cristo pode satisfazer as nossas necessidades supremas. Só Cristo. Cristo é tudo. Quando temos a esperança, então, futura, nós tiramos algo que, às vezes, projetamos em nossos filhos, mas falando mais amplamente, projetamos às vezes o nosso cônjuge, esposa, projetamos em nossa família a perfeição. Queremos a perfeição. Nada pode sair errado. Tudo tem que sair certinho, dessa e dessa maneira. Quando pensamos no Evangelho, quando pensamos na esperança futura, nós pensamos que a perfeição é algo que aguardamos para o futuro. Somente quando estivermos junto de nosso Pai. E agora, pais, ouçam que título maravilhoso. Os pais, nós pais, recebemos um título que o grande Deus também recebe. Qual é o título? Pai. Por isso aprendemos, inclusive, dirigir a Ele. Pai o quê? Pai nosso. Pai nosso. Nesta manhã, irmãos, eu encerrando, eu me sinto como o esforço de um pedinte, o esforço de um mendigo. Um pedinte contando a outros pedintes aonde encontrou o pão. Que vivamos pela graça, por meio da graça, baseado na graça de nosso Senhor. Deus nos abençoe. Pastor. Por tudo que
tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,